certo? Então, vamos lá. É possível? A resposta é sim. E, simplesmente, quando eu estou em via pública para que eu consiga empunhar a arma de fogo e fazer um disparo, eu tenho que portar essa arma. Isso é óbvio. E aí, a pergunta é: há, então, um único crime? Certo? O entendimento é que, e eu digo, esse entendimento é jurisprudencial, matéria controvérsia, mas o entendimento que hoje prepondera é que, se tiver no mesmo contexto fático, guardando interdependência entre as condutas, sim, porquanto apenas o caso concreto poderá te dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo meu. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo meu. Abriu um acórdão para vocês do tribunal? Vejam comigo. Abriu um acórdão do Tribunal de Justiça? Está na tela? Alguém fala, só fala sim, não, sim. Talvez. Alguém? Nossa. Tinha aberto sim, professora. Ninguém? Moacir? Abriu? Tinha aberto, professor, agora saiu. Olhem, nesse caso, é difícil, hein, gente, dar aula para ninguém. Nesse caso, o que aconteceu? Tive um caso em que um homem estava com arma de fogo e disparou. Ele estava portando uma arma de fogo de uso restrito, uma 9 milímetros, adulterada para tiro de rajada. E disparou. Aí, o que aconteceu? Foi pedido, então, a legítima defesa dos disparos, porque ele estava em guerra com pessoas, expulsaram ele do bairro, ele foi com o irmão buscar a roupa. Não deram, mas aplicaram a consunção, ou seja, o mais grave preponderou no menos grave. Possibilidade. Por quê? Crimes cometidos no mesmo contexto fático, guardando interdependência. No caso concreto, foi devidamente demonstrado que ele estava portando a arma para se defender, porque ele sabia que alguém poderia atacá-lo, mas ele não estava preenchendo os requisitos da legítima defesa. Foi comprovado que havia uma briga, que ele testemunhou um homicídio e que ele estava sendo ameaçado. Foi expulso do bairro. E aí, neste contexto, ele foi buscar as roupas dele, estava com arma, por quê? Porque ele tinha medo. E ele disparou, e olha que caso que foi loucura, foi muito engraçado. Na verdade, seguiram eles e ele disparou quando viu uma viatura preta, é um carro preto, e depois ele descobriu que era uma viatura descaracterizada. E a hora que ele disparou, os próprios policiais falaram em audiência. A hora que os policiais gritaram, polícia, polícia, ele jogou a arma e falou, graças a Deus, ele estava atrás da gente, eles iam matar a gente. E os próprios policiais falaram, não, eles estavam com medo, eles nem entenderam que a gente era policial. Óbvio, bandido, sem vergonha, vai ser preso. Mas os policiais falaram a verdade ali. Neste sentido, olha que interessante, eles responderam guardando relação entre o porte e os disparos da briga que ocorreu do contexto de buscar roupa e terem medo dos outros que expulsaram eles,
foi verificado o mesmo contexto fático. Só assim, consunção. Como funciona o manejo da pena? Aí, nesse caso, gente, aplica-se apenas a pena do crime mais grave. Nesse caso, preponderou a do artigo 16, porque é 3 a 6 anos. Tudo bem? Preponderou a do 16, que é 3 a 6 anos, a passo que o disparo é 2 a 4. O disparo é 2 a 4. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque para haver a consunção, nesses casos, a jurisprudência vem entendendo ser obrigatório, mesmo contexto fático, guardando relação, interdependência entre as condutas, certo? Imaginem vocês que eu saio na rua armada. Por quê? Porque eu sou marra. Eu tenho porte? Não, eu tenho marra. Saio na rua armada. Todo dia eu saio na rua armada. E um dia eu brigo. Briguei, quis intimidar a pessoa que eu briguei e dei 4 disparos. Pau, 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 pau. Pergunto. Há o mesmo contexto fático? Há uma relação de interdependência? Não. Nesse caso, conforme o atual entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, haverá o quê? Haverá concurso material. 14 mais 15, porque não houve uma interdependência entre as condutas. Tudo bem? Então, para que seja hoje incidida a consunção do porte ou da posse com o disparo, há que se demonstrar uma interdependência das condutas e o mesmo contexto fático, senão crime em concurso material. Tudo bem? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Este é o mesmo raciocínio que você pode aplicar no caso da legítima defesa. Imaginem vocês que eu sou marrenta e saio de casa armada. Não tenho porte, estou incidindo, a arma é de uso permitido. Artigo 14. Mas naquele dia, uma pessoa briga comigo e vem para cima de mim com uma faca. Efetivamente, ela veio para cima de mim com uma faca. Eu tiro a minha arma e, pô, dou um disparo. A pessoa morre. Pergunto. Olha que pergunta legal. Qual crime eu devo responder? Valendo 0,5 na prova, alguém ousa a resposta? Vamos lá. Quanto? Opa, alguém? Ah, gostei. Alguém? Guilherme, artigo 14. Perfeito. Por que eu não respondo por 121, Guilherme? Você está ouvindo, professora? Guilherme? Você está aí? Obviamente, eu vou responder pela... Guilherme está demorando, vai ganhar só 3, Guilherme. Não vai responder por 121, porque a minha conduta foi acobertar... 121. Vê se da turma está desmutado, professora. Não, eu não estou mutada, eu só estou com... Eu estou com falha de conexão. Perfeito, Guilherme respondeu. Não responde pelo 121, porque quanto ao artigo 121... Ah, ele falou? Que legal. Quanto ao artigo 121, a conduta é acobertada pela excludente de licitude. Estava em legítima defesa. Mas veja, a legítima defesa não tem nada a ver com o fato de eu sair de casa armada.
não houve o mesmo contexto fático. Eu saí de casa armada porque eu era marrenta, eu andava armada, certo? Agora, olhem, eu vou ter um júri por esses dias que a conduta é assim. Respondam comigo, vejam comigo. Olha que legal o caso. O cara, o Ricardão foi acusado de ter um caso com a Tiffany. Mas o Ricardão era casado com outra. E a Tiffany também era casada com outro. Cada qual tinha os seus cônjuges. Trabalhavam juntos e houve esta acusação de adultério. Tudo bem? Tudo bem? O corno, desculpe, mas para vocês entenderem, né? O chifrudinho saiu de casa e foi na casa do Ricardão armado. Chutou o portão, empurrou a esposa dele armado e falou que ia matar. Não o encontrou, foi no emprego dele e falou que ia matá-lo. Jurou ele de morte para um monte de conhecido dele naquele período, naquele momento. O que o Ricardão fez? O Ricardão pegou uma arma, saiu de casa e se escondeu num sítio de um amigo. Falou, não quero confusão, mas se ele vir, eu tô armado. E o cara descobriu que ele estava lá. E a hora que chegou lá, ele deu tiro. Pergunto, ele responde pelo quê? Nesse caso, por nada. Porque, vejam, tanto o porte quanto o homicídio guardam uma relação de interdependência com a legítima defesa. Ocorreram no mesmo contexto fático. Porquanto, olhem que interessante, as perguntas sobre o Estatuto do Desarmamento, eu considero o que é 12, o que é 14, o que é 16, que dá 3A6, uso restrito, 16, parágrafo 2º, que é 4A12, uso proibido. Isso é muito fácil. Emprego de artefato não é disparo, é 16. Tudo isso é muito fácil. A grande dificuldade no que tange a 12, 14, 15 e 16 é fazer essa brincadeira para ver se é concurso material, se dá consunção. Dando consunção, aplica a pena mais grave, lembrem, aplica a pena mais grave. Se é legítima defesa, qual a conduta foi abordada pela legítima defesa? Porque aí vai demandar do intérprete uma capacidade de identificar o problema. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, gente? Ok. Vamos lá. Vamos ver se sobrou alguma questão. Até aqui, vocês tiveram dúvidas? Porque eu estou falando, perguntando, eu mesmo respondendo. Está tudo em ordem? Vamos perguntar, então. Imaginem vocês que eu quero lesionar o Guilherme, porque ele respondeu a questão. Eu pego uma arma de fogo e atiro. Só queria lesionar ele. Mas, Guilherme, eu tenho uma pontaria tão ruim que, na verdade, eu te atingi de raspão no braço e causou uma lesão corporal leve. Pergunto, gente, qual o crime? Vamos lá? Aí nós vamos falar o seguinte, vai persistir aqui, nós temos a subsidiariedade, que
A norma mais ampla e de maior gravidade absorve a de menor gravidade, certo? Nesse caso, vai persistir o disparo, que a pena é de 2 a 4, enquanto a lesão é 3 meses a 1 ano. Então, gente, cuidado. No que tange mesmo a esses detalhamentos, eu quero de vocês bastante atento. A título de conhecimento, eu vou pedir para vocês, na formativa, já vou dizer aí, fazerem um resuminho para mim, diferenciando o princípio da consunção, princípio da absorção e princípio da subsidiariedade. Para resumir, porque esta parte da teoria geral do delito se aplica aqui. Tudo bem? Na prática, você tem que lembrar da maior pena. Sempre vai dar a maior pena, tá? Mas tá aqui. Outra coisa que eu quero tratar com vocês vamos mudar o crime um pouquinho. Vamos lá. Agora, eu quero falar com vocês um detalhe. Se eu adquirir... Opa, alguém falou comigo? Espera aí, deixa eu voltar. Ô, Vinícius, eu repito sim, meu amigo. Eu quero princípio da absorção, da consunção e da subsidiariedade. Posso continuar? Então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês? Eita, se falar pode... Tora o pau. Vou torar o pau, então. Vamos lá. Gente, agora, cuidado. Cuidado. Porque nós temos um detalhe. Você ainda tem que identificar, no caso concreto, se adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou a parte principal, de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, arma de fogo, acessório ou munição, no exercício da atividade comercial ou industrial. Ou seja, crime, nome do crime, comércio ilegal de arma de fogo. Se você estiver fazendo comércio ilegal de arma de fogo no exercício de atividade comercial, certo? Você fazendo um comércio ou até mesmo atividade industrial, arma de fogo, acessório ou munição, pena 6 a 12 anos. E cuidado, a atividade comercial ou industrial, ela pode ser qualquer que seja, pode ser qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive dentro da sua residência. Nossa, professora, como assim? Fácil. Você pode ter uma loja e vender ali armas ilegalmente, você pode ter uma indústria fabricando armas ilegalmente, ou você pode ser aquele famoso armeiro que fica montando, desmontando, arrumando arma, remontando arma clandestinamente na própria residência. Aqui em Londrina nós temos armeiros clandestinos, inclusive eu conheço um, mas não a título de advocacia, nunca advoguei para ele. Mas eu conheço um armeiro. Ou seja, tanto faz se essa atividade comercial ou industrial, ela é feita em loja, em indústria, em empresa regular ou até mesmo de forma clandestina. Tudo bem? Tudo bem? Tá ótimo. Parágrafo 2º.
incorre na mesma pena, ou seja, outra forma análoga, equiparada. Este é novidade. Quem vende ou entrega arma de fogo, agente policial disfarçado. Isso aqui eu vou pedir para vocês também. Isso aqui é de constitucionalidade extremamente duvidosa. Quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. O que isso quis dizer? Para vocês entenderem o que é o parágrafo 2º e o que ele está fazendo aí, por que ele foi inserido pelo pacote anticrime. Porque nós sabemos que existe o flagrante forjado ou preparado. Se tem um policial e eu cometo um crime, tipo vendendo algo ilícito para o policial, nós falamos que isso é crime impossível, por absoluta impropriedade do meio. O policial não vai deixar nunca que aquele crime se consume. É um crime impossível. Mas, por vezes, para que você consiga desvendar um comércio ilegal, um comércio irregular, uma indústria irregular, precisa de um agente disfarçado. Então, várias vezes, você descaracterizava ali o comércio ilegal, falando, olha, mas é um flagrante preparado, é um policial, crime impossível. A lei veio e tentou afastar a conduta do crime impossível. Isso ainda vai dar pano para manga nos tribunais superiores. Vamos continuar, então. Tráfico internacional de arma de fogo. Olha que legal, gente. Aqui, se for importar, exportar ou favorecer a entrada ou a saída de qualquer título, arma, acessório ou munição, pena, dá uma olhadinha, 8 a 16 anos. Ou seja, tráfico internacional, se for para importar, exportar, favorecer entrada ou saída, 8 a 16 anos. Qualquer que seja a espécie permitida, proibida ou restrita. Gente, era 4 a 8, o pacote anticrime mudou para 8 a 16. Pena imensa, né? Pena imensa. Outra coisa que eu quero falar com vocês, lembrem, o tráfico é marcado pela entrada e saída de produto proibido. O descaminho é produto lícito, mas sem imposto. Então, nós temos as figuras do descaminho, entrada e saída sem imposto. Produto ok. Tudo bem? Produto ok. Produto ok. Aí nós temos o tráfico. O tráfico faz-se quando é a entrada e saída de produto extremamente proibido sem a autorização. Temos tráfico de drogas, temos tráfico também de arma, tá bom? Beleza? Vamos continuar. Vamos continuar. E outra coisa, nós temos também, a título de lembrança aqui, deixa eu abrir o Código Penal para vocês. Isso cai em prova, tá? Só deixa eu abrir o código aqui, só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho, gente, eu tô abrindo o meu código aqui. Para ficar bem caracterizado para vocês. Entrada, olha aqui. Nós temos importar ou exportar mercadoria proibida. 334A, contrabando. Importar ou exportar iludindo imposto.
Mercadoria permitida. Pode. Descaminho. Por exemplo, meu cliente está trazendo cigarro do Paraguai. É proibido. Aquele cigarro não tem autorização da Anvisa. É contrabando. Aquele material é proibido. Mas e se for PlayStation? PlayStation, sem pagar os tributos devidos, é descaminho. Tudo bem? Tudo bem? Então, cuidado. Por exemplo, pode ser mercadoria proibida? Pode. Como regra, contrabando. Mas se for importar e exportar mercadoria proibida, em regra, contrabando. Mas e se for mercadoria, ok, permitida, iludindo o imposto, não pagando o imposto, descaminho. Mas e se for droga? Importar droga, tráfico de drogas. E se for importar arma? Novamente, especialidade, tráfico internacional de arma. Então, fazendo aí com vocês um resuminho. Outra coisa, nós temos nos crimes previstos, dá uma olhada, o artigo 19, eu acho ele interessantíssimo. Nos crimes previstos no artigo 17 e 18, porque lembrem, tanto no comércio ilegal quanto no tráfico, nós conversamos que é objeto material, tá aqui, ó, 17, arma de fogo, acessório ou munição, qualquer que seja a espécie. Tráfico, arma de fogo, acessório ou munição, qualquer que seja a espécie. Mas, olhe, se for uso proibido ou restrito, vai ter as penas cominadas com causa de aumento incidida na terceira fase, na metade. Na metade. Ou seja, comércio ilegal de arma restrita ou proibida, 6 a 12, terceira fase, metade. Tráfico internacional, restrita ou proibida, 8 a 16, metade. Gente, o que eu falo hoje é que mexeu com arma proibida ou restrita é penão. É penão. A depender é maior que um roubo, tá? Outra coisa. Nos crimes previstos no 14, porte permitido, 15, disparo, 16, porte e posse restrito ou proibido, 17, comércio irregular, 18, tráfico, a pena aumenta na metade se não abrangeu o 12 e o 13. Praticado por órgãos, integrante do órgãos e de empresas referidas no 6, 7, 8. Ou seja, se forem aqueles que tenham ali porte de arma, certo? Tanto faz se é agente público ou não, tá? E outro, se for reincidente específico, aumenta na metade. O artigo 21 fala que o 16, o 17 e 18, que é posse, porte restrito ou proibido, tráfico e comércio, são insuscetíveis de liberdade provisória. Isto já foi declarado inconstitucional. Não existe prisão ex lege. Não existe prisão advindo da lei. Quem vai vedar a liberdade provisória é apenas o juiz analisando o caso concreto, em que vai verificar se o agente pode ou não responder o crime em liberdade, tal como já foi declarado inconstitucional na lei do tráfico e na lei dos crimes hediondos. Tudo bem? Então, gente, eu vou fazer a chamada, todo mundo me manda um oi aí.
Professora. Eu vou achar um chat aqui. Participantes. Aqui o seu nome. O que você quer? Não dá para meu nome completo. Mas o seu nome já está ali. Boa noite, vocês estão liberados. Até terça que vem, porque, salvo engano, segunda é feriado, não é? Vocês não vão me responder mesmo. Um abraço. Tchau, tchau.